A Polícia Civil já ouviu 30 testemunhas do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. O caso tomou conta do noticiário durante essa terça-feira para analisar a conduta dos agentes da segurança. Nesse caso, nós contamos com a presença do ex-comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, e com a presença do mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimun. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, para a gente começar, como vocês que atuam na área da segurança há tantos anos, avaliam a ação dos policiais? Enfim, né, aqui colocamos, né, a execução. Todas essas palavras se discutem hoje em dia, né? Qualquer palavra tem poder e a gente tem que ter muito cuidado. A execução, né, ou ação frente ao sequestrador, enfim. Essa era a opção mais correta a ser feita pela polícia naquele momento. Vamos deixar bem claro, a gente está analisando aquele contexto, sob a ponte, enfim, com as pessoas em volta, com as pessoas dentro do ônibus. O que vocês acham dessa atuação dos agentes policiais? Coronel Mendes. Boa noite, um abraço aí, Marion. Aí, obrigado pelo convite, né? Para nós sempre é com muita alegria que a gente vem aqui. Eu acho que a gente podia discutir de outra forma esse assunto, né? No sentido que foram preservadas lá 37 ou 39 pessoas. Eu acho que esse era o centro da questão, né? Mas no Brasil, como as coisas são invertidas, né? Então vamos discutir a morte do bandido, né? Assim, preliminarmente, a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância, onde tem muita visibilidade qualquer coisa que aconteça lá, principalmente nessa questão da criminalidade, né? É um local onde as redes de televisão estão praticamente lá, então isso dá muita visibilidade qualquer coisa nesse ponto, né? Eu também gostaria de destacar ainda em preliminar a questão da conduta do governador, né? Desde o início, que é uma conduta proativa, no sentido de estimular as polícias lá a fazer um enfrentamento real à criminalidade. Houve muita discussão, polêmica aí, que sempre aqueles que são do contra fazem, né? Quando ele disse que ele ia abater aqueles que andassem com fuzis nas costas e tal lá, né? O que, convenhamos, né? Ninguém anda com fuzil na mão aí de graça. É uma arma de alto potencial ofensivo, quer dizer, eu acho que isso é uma desmoralização para toda a sociedade, né, quando isso acontece. Ainda bem que, por hora, ainda não acontece aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso a gente tem que falar, assim, antes de entrar no mérito dessa questão aí. No mérito dela, né, o que a gente vê? Uma pessoa desequilibrada, um bandido, né, acho que é por aí, toma conta de um ônibus, tem quase 40 passageiros, munido de depois ficou sabendo com um simulacro, né? Mas até então sim, é uma arma, né? Sim. Com gasolina, né? De pendura, invólucros no ônibus ali com gasolina, e todos nós sabemos a questão potencial, né, da gasolina, andando com aquilo também no braço, na mão, ameaçando botar fogo a qualquer momento. Veja bem, lá dentro tem quase 40 pessoas. Imagina cada um de nós dentro de uma situação dessa aí. Isso não ficou 1 minuto ou 2, ficou mais de 3 horas. Essa situação caótica dentro do ônibus, né? A polícia é chamada para fazer o enfrentamento. A polícia de elite, né? O GAT deles lá é chamado a intervir. Trazem consigo um psicólogo, né, para avaliar, para tentar fazer com que ele tivesse um momento lá de volta à racionalidade lá para desistir daquela situação caótica lá que ele está metido lá. Sim. E colocou as pessoas lá. Ao que parece, pelas informações que a gente tem, né, via jornal, via mídia, aí, nada deu certo. Ele, em determinado momento, né, sai, olha, nem foi uma vez só, acho que foi mais de uma vez, acho que foi 2 ou 3 vezes ali, ele sai do ônibus, né, naquela situação, era o momento oportuno, né, para fazer o que os snipers fizeram, né, fazer os disparos, para salvar, né, como eu disse ali, quase 40 pessoas que estavam lá, porque ninguém poderia imaginar fato diferente que não fosse o resultado que ele poderia fazer.
tocar fogo no ônibus lá, dar tiro lá e matar as pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho alguns detalhes para cada ponto de vista e eu vou citar e pontualmente vocês vão responder. Mas, né, preliminarmente, Marimon, a tua avaliação sobre essa ação no Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, eu acho muito bom, avalio muito bom que tenhamos 39 reféns vivos, mas o ideal seria 40 pessoas vivas. Todos vivos. O policial, quando é formado nas academias do Rio Grande do Sul, ele é formado para preservar a vida humana, seguindo a Constituição da República. Primeiramente, o contexto é muito complexo e muita coisa nós não sabemos. Muita coisa não é passada para a mídia por questões de segurança técnica. O gerenciamento de crise é uma figura que exige negociador, que exige uma equipe tática e, como dizia um antigo policial, tu deve negociar, negociar, negociar e quando não conseguir mais, seguir negociando. O que eu vendo a imagem, que é muito fácil, estou aqui sentado, né, confortável, não estou na correria, que sempre eu respeito muito quem está na ação, o infrator, a pessoa desequilibrada mentalmente, como o Coronel Mendes bem disse, ele está fora do veículo e está voltando. A pergunta que eu faço, que eu me indago era necessária a ação? Eram 2 snipers que deram 6 tiros. Essa é a minha dúvida. Seria a última saída, a última situação. Não havia, pelo que eu vi, obviamente eu não sei de muita coisa, né? Não havia um risco efetivo naquele momento, diferentemente do episódio do ônibus 174, há muitos anos atrás, em que talvez a ação do sniper fosse exigida antes, porque ele estava realmente colocando em risco as pessoas, o Sandro Nascimento, que tinha toda uma história social que agora não vem ao caso. Tem um filme. Sim, o ônibus 74, que é muito Exatamente. importante. Então, assim, a primeira coisa importante não estou criminalizando a ação da polícia, ponto. Em nenhum momento, nem do sniper, muito menos. Estou avaliando, era imprescindível ou poderia se negociar mais um pouco? E aqui eu faço um exemplo que eu acho que o coronel pode falar melhor que eu, que as nossas polícias aqui, e a Brigada Militar é um exemplo, com o antigo GAT, que hoje tem outro nome, né? BOP, né? Agora. Eles negociam. O caso dos anos 2000 da lotação, que houve uma solução pacífica, sem mortes, o caso da imobiliária, Terminador da Aranha, sempre a Polícia Militar aqui no Sul se primou para evitar a perda de vidas humanas. Sim. Bom, agora tecnicamente em cada ponto de vista, tá? Quem critica a ação, questiona, né, a situação do simulacro, né, de arma de fogo, se isso poderia ter sido identificado anteriormente, o número de disparos, né, na ação contra o rapaz, o sequestrador. Enfim, esses pontos para quem critica, basicamente. Tecnicamente, tem como se fazer diferente? Havia outra opção e não atirar no sequestrador, negociar mais, como o Marimon acabou de citar? Havia outra possibilidade? Outra coisa que se diz, os 6 disparos, poderia ter sido o disparo feito em alguma outra parte do corpo de forma não letal? Enfim, coronel. Reforçando também o que o Marion colocou, né? Evidentemente nós estamos distante do cenário. Sem dúvida. As nossas informações são limitadas. Sim. O que a gente tem é que um perturbado mental, aparentemente, uma pessoa desequilibrada, munida de uma vontade de colocar fogo no ônibus, com material explosivo, uma arma, né? Esse é o cenário que a gente vê aqui, que a gente está analisando, né? Esperar mais um pouco. O momento oportuno parece que era aquele, na medida que ele estava fora do ônibus. Sim. Fazer uma ação desse porte, com uma pessoa nessa situação dentro do ônibus, a tragédia na certa. Sim. Quer dizer, jamais seria recomendável isso aí, né? Tecnicamente, o sniper ele deve alvejar o criminoso para realmente eliminar ele ou para evitar algum tipo de outra ação, imobilizar ele, de certa forma? Tem que afastar, né, o dano que ele vai fazer. Quer dizer, dar um tiro numa parte não letal pode fazer com que aquilo seja um estampido para ele acionar
Então, me parece que essa lógica não existe. Né? O sniper é para isto. Né? E quando ele fala ali nas questões ambientais, ali, parece que todas elas foram adotadas. Como eu disse no início da fala, foi levado um psicólogo para lá, tinha negociadores treinados e tinha a equipe tática, né, com sniper lá para tomar a última atitude. Então, houve uma análise daquele conjunto que estava ali, lá, e chegaram à conclusão, pelas informações que eles tinham ali naquele momento, que a única alternativa era aquela ali. E aí acionaram, e aí tiveram êxito nessa alternativa. Né? Diferentemente, lembro que também foi no Rio de Janeiro, se não falo uma merda, também num ônibus, alguns anos atrás, que atiraram no alvo e erraram e mataram um passageiro. Lembro disso? O ônibus 74. Então, isso é uma tragédia, né? Então, agora não. Agora o alvo foi eliminado. Quer dizer, eles escolheram o alvo e eliminaram o alvo, né? Então, tem essa questão. Eu vou dar uma coisa. Se a gente for olhar dentro do cenário internacional, nos países mais adiantados, aí, Estados Unidos, enfim, esses países aí, e essa é a única atitude que eles tomam, né? Eliminar o alvo, né? Eliminar a fonte de perigo, né? E dessa forma, porque qualquer outra, imaginemos se ele tivesse atirado numa parte não letal, ele tivesse entrado dentro do ônibus e ter tocado fogo no ônibus, ter morrido lá, ele mais os 39, para somar, como o Marião falou, os 40, a polícia estaria totalmente sendo detonada aí nos meios de comunicação e pela população. Sim. Um fato interessante ali também, que os senhores devem ter visto nas imagens ali, é que a população aplaudiu. Né? A população, quando viu os disparos ali, aqueles 6 tiros ali, aplaudiram. Porque essa questão, hoje, não se aceita mais isso aí. É uma questão triste, lamentável, que não pode. Qualquer coisa diferente disso aí, na minha opinião, é estimular que continue. Sim. Esse exemplo que foi dado aí, né? Outros que vão querer fazer a mesma coisa vão se lembrar, olha, lá naquele episódio lá, houve essa questão. E aí é importante e reforça aquilo que eu falei lá no início, a questão do governo, do governador, quando ele se posicionou favorável a esse tipo de ação, no combate à criminalidade. Aliás, por oportuno, eu acho que foi hoje nos jornais, que o número de homicídios no Rio de Janeiro retroagiu a mais de 10 anos atrás, nesses 6 meses aí de governo. Então, isso demonstra que uma política mais agressiva em cima da bandidagem, ela faz retroceder. E qualquer outra coisa diferente disso aí, é um estímulo. Não para, vai continuar. Marimon, agora tecnicamente avaliando, por exemplo, a opção de alvejar numa parte não letal, como alguns citaram, por exemplo, na perna ou num braço, isso não coloca em risco aquelas 39 pessoas que estão ali? A função do sniper não é eliminar, na sua ação, ser o mais objetivo possível para evitar qualquer tipo de problema? Tecnicamente falando, nas academias de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pelo menos, o treinamento é para o óbito. E não é na cabeça, e sim no peito, para deter o indivíduo. Eu costumo dizer que o policial, pelo menos eu como policial que fui, nós não somos nem treinados, que é quase um adestramento. Alça e massa e focado aqui. Fora disso, aí o sniper é um cara muito mais treinado que um policial, entre aspas, comum, se me permite a palavra. O sniper, ele tem, assim, ele vai ter uma voz de comando do seu responsável que vai dizer, liberado para atirar. Esse ponto eu quero entrar na sequência. O sniper, tá? ele aguarda sempre um comando. A partir de um ok, o negociador vai passar para um responsável, que depois vai passar para o sniper. Você tem sinal verde. Aí o sniper vai analisar o momento oportuno para deflagrar esse tiro. E esse tiro, via de regra, é letal. Agora, o que me preocupa, e aí eu vou respeitosamente divergir do nosso debatedor aqui, do Coronel Mendes. O atual governador, o Wilson Witzel, ele saiu ontem comemorando. E isso me deixou muito preocupado, porque ele, como governador, está passando a imagem de que gostou do resultado. E ele anda acompanhando, inclusive em helicópteros, ações de snipers que são ilegais. Já foram mortas pessoas com guarda-chuva na mão, com um cara que ia trabalhar com uma furadeira, tudo porque acharam que era um fuzil.
Tá? O policial está numa velocidade, no helicóptero, a uma altura que não tem informações suficientes. Então, nós não estamos numa vida de videogame para sair atirando e depois dar um game over. Não existe isso na vida real. O policial não pode agir dessa forma. E é isso que me preocupa, duas coisas importantes. O projeto do ministro Moro sobre uma ampliação da legítima defesa, invertendo, que na dúvida não, atire e depois pergunta o que houve. Né? E a segunda questão é que hoje houve uma pressão do governador para que o STF se pronuncie. O STF vai dizer que é ilegal. Não pode sair abatendo pessoas. Abatendo, não, a gente fala em abate de animais, não de pessoas. Então, a visão de um governador que acha que dando tiro se resolve é, no mínimo, equivocada. E segundo, estatisticamente, com todo respeito à posição contrária, não dá de modo nenhum para dizer, a partir desse governo, com 6 meses de mandato, 7 meses, a violência baixou graças ao governo. O índice de criminalidade ele tem que ser estudado com outros períodos para poder fazer uma análise definitiva. Daqui a um ano e meio, o Fórum Nacional de Segurança Pública, que é um órgão equilibrado, adequado para fazer esse tipo de análise, vai nos dizer, olha, realmente as políticas públicas resolveram. Até porque qual foi a política pública do governo Witzel? Qual é a política pública do governo Bolsonaro para a segurança? Não tem nada até agora. Então, tem muita conversa, muita fala inapropriada, e o que me preocupa é não haver uma valorização do serviço policial e do serviço de inteligência, que é o que realmente enfrenta a criminalidade. E não é com o uso indevido de arma de fogo, como a gente está se observando no Rio de Janeiro. Só para fechar mais uma coisinha. O ano passado foi o recorde de mortes causadas por policiais no Brasil. Mais de 5 mil pessoas. 14 pessoas por dia morreram no Brasil graças a uma ação policial, que pode ser devida, como pode não ser devida. Bom, pois é. Eu poderia fazer só uma parte aí? Por favor. Tá? Eu tenho algumas questões sérias, né, com relação a isso que ele coloca, né? Veja bem, vocês têm uma ideia de quantos combates armados tem no estado do Rio Grande do Sul por dia? Tem uma média de 10 combates armados. Ora, quando a gente está falando de combate armado, é com arma de fogo. E alguém atirando em alguém. Né? E quando eu estou falando desse combate, envolvendo policiais e bandidos. É evidente que disso aí vai ter mortes. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano foram 4 ou 5 já foram policiais militares foram mortos e o outro tanto civis, bandidos aí, né? Então, o que nós temos hoje é isso aí. Então, quando se fala em 5 mil mortes, porque imagina no Brasil quantos combates armados entre policiais e bandidos ocorrem, lá sei eu, por minuto, por hora, por dia, é um número muito grande. E isso vai dar consequências muito grandes. Tecnicamente, esses combates, tá? Policial versus bandido, qual é o procedimento que é ensinado na academia, seja na Polícia Civil ou na Brigada Militar? Por exemplo, deve-se aguardar a iniciativa do criminoso para iniciar o combate e a troca de tiros? Isso, ou a polícia já deve preventivamente fazer isso? Isso está na lei, né? Evidentemente que num confronto armado com bandido, o policial, a primeira coisa que tem que pensar é na vida dele. Não na vida do bandido. Então ele vai atirar. E como ele disse, o treinamento é 2 tiros em sequência no alvo, quer dizer, na caixa, no coração. Sim. Tá? Essa é o treinamento mundial, não é daqui. Toda a legislação mundial fala nisso aí. Quer dizer, o policial tem que se defender. Ele não pode levar um tiro, como em algumas épocas falaram aí, o policial levar o tiro para depois reagir. Aí não tem, porque se ele levar um tiro e acertar o corpo dele, ele vai morrer. Sim. Ele não vai ter segunda chance, né? Então, essa é a questão que eu gostaria de deixar bem claro. Quer dizer, o número de confrontos armados é muito grande. Então, por isso que tem. E quanto mais a polícia for proativa, mais possibilidade terá de haver confrontos. Porque hoje a bandidagem está toda ela armada. E armada com fuzis, com submetralhadoras, com pistolas, não é com canivete, com faca, né? Sim. Então são confrontos violentos, né? Eu quero separar, Marimon, até para a gente depois voltar nessa ação, mas como a gente entrou no confronto entre polícia e criminosos, para a gente poder entender qual é o procedimento que é passado nas escolas, na academia, para depois voltar nessa questão do sniper, que é uma outra situação. A situação que eu estou falando é aquela, chegou no momento, os dois estão com a arma apontados um para o outro, qual é o procedimento? Primeira coisa importante, o policial ele não deve pensar primeiro em si, no meu ponto de vista.
o policial tem que pensar na sociedade, porque ao pensar no próximo, ele também pensa em si. E vou te dar um exemplo simples. Haver uma perseguição numa via pública qualquer aqui da cidade, e o infrator está atirando na polícia. Se o infrator, se o policial retrucar esse tiro, o que pode acontecer? Ele pode prender esse suspeito, dar um tiro e matar, ou ele pode atirar, inclusive, em transeuntes na calçada. Então, o que eu penso que é adequado é fazer um distanciamento, evitar que esse infrator atire mais, porque a vida humana ao redor, as pessoas que estão na calçada podem morrer graças a essa ação desairada, impensada do infrator, porque ele quer a sua liberdade, e tentar buscar esse cara através de um cercamento, fazer como a gente fala, um QSO na rede, um alerta geral, e prender mais adiante num lugar em que não haja risco ao coletivo. Eu vou pegar uma historinha rápida de um ex-colega meu que é muito interessante. Houve um assalto, um roubo numa lotação ali na Zona Leste de Porto Alegre, há muitos anos atrás, e tinha um policial civil dentro da lotação. E ele conseguiu esconder a carteira dele, e ele estava com a arma escondida, e o infrator lá, ele pegou as coisas das pessoas, os pertences, etc., e saiu. Se ele tivesse agido, dando voz de prisão ao infrator, com uma arma, ambos com uma arma dentro de uma lotação, poderia haver uma troca de tiros na lotação, prender até o infrator, vivo ou morto, mas teriam mais mortes ali dentro, o que não é desejável. Ele deixou o cara sair da lotação, ele avisou os colegas e em seguida prendeu o cara sem ninguém ferido. Então, a primeira coisa importante é que o policial tem que pensar no próximo, que no próximo ele pensa em si, assim como uma perseguição de viatura. Eu não posso pegar e perseguir um infrator com uma viatura para o mundo afora e esquecer que tem pessoas ao redor. Bom, agora eu quero voltar na ação agora. Um segundinho aqui. Por favor. Cada caso é um caso. Pois é. Cada caso é um caso. Neste caso que ele fala, eu até concordo com ele. Mas também tem outros casos que a gente sabe que ocorreram aqui no estado, por exemplo. Me lembro de um policial militar dentro de um ônibus que houve o assalto, como vulgarmente a gente chama, armado um cidadão. O brigadiano estava lá, sacou da arma e matou o cara. Sim, foi identificado. E aí não houve nada. Sim. Quer dizer, cada caso é um caso. Essa situação que a gente estava falando anteriormente é a situação onde o policial decide por si mesmo. Ele não tem contato com uma autoridade que está por trás, né? Ou seja, ele não tem um rádio ali naquela hora para decidir se vai agir ou não. Desse caso do ônibus agora? Não, esse caso que a gente estava citando do confronto. Ah, sim. Né? Esse aí, entrei numa boca de fumo e... mata ou morre. Exatamente. Agora vamos na situação, né? Aqui eu vou lembrar, já que a gente estava falando em cinema, né? Com 147, né? O filme O Ônibus 147, né? Não me lembro se é lotação ou ônibus 147. Pois é. Vamos lá para o Tropa de Elite, que acaba ilustrando muitas situações que a gente está vivendo hoje em dia, envolvendo políticos, governadores e tudo mais. No início do filme Tropa de Elite 1, há ali a presença do BOPE, ou do GAT, enfim, dentro de um presídio, e eles estão aguardando uma autorização. No procedimento técnico, né, quem dá ordem para atirar ou não, né, naquele momento? No filme, inclusive, há o comando do governador do estado, para que se tome uma ação imediata. O que é errado, na minha opinião, não? Sim. O que, na minha visão, isso que eu quero entrar agora. De quem que vem a ordem para não. atirar? De um sniper ou de uma ação de um grupo tático? Ali se constitui um grupo de crise, né, com policiais ali, com psicólogo e tal. Quer dizer, eles estão analisando todo o cenário. A linha 174 é o nome do filme. Né? Isso. Daqui um pouquinho, nessa análise de cenário, eles vão concluir que não tem outra solução. Então é uma questão técnica ali. Ninguém pode que esteja fora daquele cenário, a meu juízo, intervir, sob pena dele intervir errado. Sim. E depois ele vai assumir essas consequências também. Então, aquele grupo que está ali, que é um grupo adestrado, né, com capacidade técnica, de conhecimento, enfim, né, quando ele chegar à conclusão que a única alternativa é o abate, como o Marião colocou, e essa decisão vai ser passada para o sniper, e aí o sniper não ouve mais nada. Ele, a arma dele e o alvo. E ele vai apertar o gatilho para atingir o resultado que se espera dele. Perfeito. Que é inutilizar o alvo. Essa é a questão. Isso é técnico, não tem o que falar. No Brasil, teve um estado da federação, que foi Goiás, que criou um decreto em que o governador teria, se eu não me engano, em 2002, a palavra final num caso desses. Só que, na verdade, como bem disse o Coronel Mendes, isso cabe a profissionais técnicos.
e não a políticos. A decisão é de um grupo da Polícia Militar, que eu tenho certeza que aqui no Rio Grande do Sul é muito bem capacitada para isso. Eles são excelentes profissionais para isso, tanto que o nível de letalidade é baixo aqui no Rio Grande do Sul. Eu não quero nem falar, mas um exemplo de uma ação que gerou numa morte de um refém aqui no Rio Grande do Sul foi em 2008, eu acho, aqui em Gravataí, um refém paranaense, o senhor lembra? Sim, ali não houve um tempo de fazer um gerenciamento, não houve um momento, era muito rápido e acabou acontecendo a morte de uma vítima, um agricultor que veio comprar aqui uma colheitadeira. Eu acho que houve um equívoco. Houve um erro de avaliação no momento, mas o que eu queria dizer com isso, com esse episódio, é que nós temos sempre que pensar que quanto melhor estruturado, melhor treinado, porque isso é treino, as pessoas são treinadas para dialogar, debater. E aí é a importância de uma academia de polícia que defenda, claro que a ação, o uso da força, a necessidade do tiro quando enfrentamento. Eu não estou discutindo assim, eu fui treinado para atirar na academia. Sim, meus professores diziam, olha, você vai descobrir a hora de atirar. Você vai ter que ter o bom senso e a sensibilidade de perceber. Agora é uma hora de ação. Mas você tem que pensar que a primeira arma que um policial tem é o cérebro. A última arma é a arma de fogo. Ele tem que pensar em tudo em segundos e pensar com muita sensibilidade. O policial tem que ter esse cuidado, porque ele não pode agir de forma assodada, de forma, daqui a pouco, como houve num camping, eu acho que mataram uma criança aqui no norte, no litoral norte, você lembra? Alguns anos atrás, que houve uma ação errada de um policial civil, que depois foi demitido. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a arma de fogo, ela vai causar um resultado que não tem volta. Eu não estou dizendo com isso que aconteceu no Rio ontem foi errado ou certo. O que eu quero ponderar é que o governador de estado tem que ter muita responsabilidade na sua fala, porque isso interfere. Rapidinho, só um dado estatístico para ti, como isso pode mudar de governos. Em 99, 2001, o governo daquela época, que era do PT, teve enfrentamentos que geraram 22 mortes. Nos primeiros 100 dias do governo subsequente, 22 mortes. A resposta do então secretário de Segurança, publicada em nota no site, é que agora a polícia está enfrentando. Bom, isso é preocupante. Eu quero, para finalizar, falar sobre política de segurança brasileira. A gente viu no vídeo que circula nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele aparece comemorando, Wilson Witzel, pode ser também, aparece comemorando o desfecho do sequestro. Tá? Qual é o recado que o governador do Rio de Janeiro quer passar com esse gesto? Ele, nas redes sociais, se manifestou dizendo que estava comemorando a vida de 39 pessoas, e não a morte de um sequestrador. Na avaliação de vocês, a política de segurança brasileira vai ter os mesmos rumos adotados pelo Rio de Janeiro, tendo em vista que o governador e o presidente têm afinidades ideológicas? Vocês acham que isso é uma política hoje de segurança pública do Brasil ou cada estado tem a sua relação direta? Eu acho o seguinte, sempre que ideologiza essa questão da segurança pública, aí vai dar errado, independente de qual lado esteja. Aliás, isso o Brasil já tem visto isso em vários momentos nos últimos anos aí. No momento que ideologizaram a questão da segurança pública, o resultado está aí. Está aí, um fracasso total, onde os homicídios cresceram violentamente, os roubos, os crimes de um modo geral. Se perdeu o controle. Então, isso aí tem que sair fora da política e deixar na questão técnica aqui das organizações policiais que estudam isso aí e sabem fazer um enfrentamento. Tá? Então, essa questão do governador lá ter dito uma coisa, o outro achar o outro, isso é uma coisa para a imprensa, uma coisa para o público dele. Me parece que o centro do negócio é deixar as polícias agirem. Aliás, ele fez uma política lá, me parece assim, adequada, quando ele entregou para a Polícia Militar a secretaria e para a Polícia Civil outra secretaria, dizendo, olha, essa é a mensagem que eu captei, isso é com vocês, façam que vocês são treinados para isso aí. Fora disso, vai continuar errando. Enquanto mais se tornar ideológica essa questão aí, não vai dar certo. Essa questão da arma é um exemplo típico. Fizeram o desarmamento, a população disse uma coisa, fizeram outra, disseram que ia dar certo, não deu certo, tanto é que os homicídios multiplicaram aí. Enfim, por quê? Por causa dessa questão da ideologia. Acho que aí nem comento esse assunto. Marimon? Eu acho, devido a ver, que estão se discutindo conceitos de ideologia que, na verdade, não havia uma
e ideologização da segurança pública. O que havia era uma gestão, ou talvez equivocada, ou talvez acertada de segurança pública. Primeiro, não se pode pensar segurança pública nesse país de forma a cada 2, 3 anos. Tem que ser um plano plurianual. 4 anos, 8 anos, 12 anos, investimentos perenes. Eu defendo uma espécie de organização orçamentária para a segurança pública quinquenal. Não pode mudar não pode mexer naquele dinheiro tem que ser investido na capacitação de servidores, na organização da inteligência, ou cercamento eletrônico, combate ao contrabando. Agora, não é um presidente ou o governador que esquecem de pensar e refletir melhor as coisas que dizem, falando uma série de impropérios na mídia que vai tornar esse país melhor. E no final isso vira o quê? Apagar incêndio com gasolina. As pessoas têm que pensar nas coisas que dizem, sob pena de daqui a pouco alguém começar a dizer assim, não, agora pode tirar em bandido. Bom, quero agradecer a presença do ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, seja sempre bem-vindo. Da mesma forma, Saulo Marimon, mestre em Ciências Criminais, sejam sempre bem-vindos e a gente quer paz no nosso Brasil. Com certeza. E aí temos que pensar como isso vai ser feito. Sejam sempre bem-vindos mais uma vez. Obrigado.